Por que Sasori transformava pessoas em marionetes? Porque ele não suportava ver o que amava desaparecer. Ainda criança, ao perder os pais, sentiu o mundo se quebrar e decidiu que nunca mais passaria por aquilo. Ao transformar pessoas em marionetes, ele acreditava estar preservando suas essências, mas na verdade, apenas as aprisionava num eco sem alma. No budismo, Buda dizia que o apego é a raiz do sofrimento. Sasori tentou resistir ao fluxo natural da vida e se tornou prisioneiro do próprio medo da morte. Suas marionetes não eram obras de arte, eram túmulos movidos por fios. E você, acha que a dor pode realmente ser evitada ou ela é o preço de amar? Por que Sasori acreditava que a perfeição era não ter coração? Porque ele acreditava que os sentimentos eram fraquezas. Durante toda a sua vida, as emoções o fizeram sangrar. Então, ele decidiu arrancá-las de si. Ao trocar o corpo por madeira, acreditava estar se libertando da dor, mas acabou aprisionando o que restava de humano. No estoicismo, a virtude está em dominar as emoções, não em destruí-las. Sasori confundiu serenidade com frieza e transformou o dom da arte em uma fuga. Ele queria alcançar a eternidade, mas esqueceu que é o coração que dá sentido à imortalidade. Será que a ausência de dor realmente traz paz? Ou apenas silêncio? Por que Kishimoto não desenvolveu mais o passado de Sasori? Porque talvez não soubesse equilibrar o brilho dos heróis com o abismo dos vilões. Sasori tinha um potencial trágico raro, um artista gênio, mas devastado pela solidão. Seu passado poderia ter revelado a complexidade do medo humano diante da morte, algo universal e profundo. Mas o autor preferiu deixar sombras onde havia poesia. No taoísmo, se diz que o equilíbrio nasce da harmonia entre luz e escuridão, e Sasori foi uma escuridão esquecida. Você acha que a história seria mais rica se ele tivesse tido o destaque que merecia? Por que Sasori e Deidara representavam duas visões opostas da arte? Porque enquanto Deidara via a beleza no instante, Sasori via na permanência. Um via a arte como explosão, o outro como eternidade. Eles eram dois lados da mesma moeda, vida e morte, impulso e controle. Lao Tse dizia: nada é mais suave e ao mesmo tempo mais forte do que a água. Se o autor tivesse explorado o contraste entre ambos com mais profundidade, teríamos um dos embates mais filosóficos de Naruto. Sasori queria parar o tempo, e Deidara queria destruí-lo. E você? Com qual tipo de arte mais se identifica? A que dura para sempre ou a que vive intensamente? Por que Sasori deixou Sakura e Tio vencerem? Porque pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo. Quando viu as marionetes de seus pais, algo que o tempo não havia apagado despertou dentro dele. O homem que transformava emoções em madeira voltou a sentir compaixão. No Bushido, se diz que o guerreiro morre apenas quando cumpre seu propósito. Sasori entendeu que seu caminho havia terminado, não porque perdeu, mas porque encontrou o que buscava sem saber: a humanidade. Você acredita que foi derrota ou libertação? Por que sua morte é uma das mais simbólicas da série? Porque foi o único momento em que ele realmente viveu. O ninja que trocou o coração por engrenagens sorriu ao morrer, como se o peso de décadas de vazio finalmente se dissipasse. No Zen, se ensina que o despertar acontece quando deixamos de lutar contra o inevitável. Sasori lutou contra a morte por toda a vida e encontrou a paz ao aceitá-la. O golpe final de Tio não foi punição, foi redenção. Você acha que aquele sorriso foi tristeza ou iluminação? Por que o autor matou Sasori cedo demais? Porque talvez não tenha percebido que tinha em mãos um dos personagens mais poéticos do anime. Sasori era o equilíbrio entre ciência e arte, entre loucura e filosofia. Sua mente poderia ter revelado segredos sobre Akatsuki, sobre o medo humano e até sobre o próprio ciclo da vida. Mas a pressa do enredo o transformou em um capítulo curto demais para uma história tão densa. No confucionismo, o mestre é aquele que entende o valor do tempo. Kishimoto perdeu a chance de eternizar um personagem que falava justamente sobre eternidade.
Você acha que ele deveria ter vivido até a Quarta Guerra Ninja? Por que Sasori é um dos vilões mais humanos de todos? Porque ele não odiava o mundo, apenas não sabia como amar de novo. Enquanto outros buscavam destruição, ele buscava sentido. No budismo, se ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sasori sofreu porque escolheu resistir à impermanência. Ele é o reflexo do ser humano que tenta congelar o tempo para não encarar a dor. E se você pudesse eternizar o que ama, faria o mesmo? Por que a arte de Sasori é tão fascinante e perturbadora? Porque ela mistura beleza e morte de forma que nenhuma outra consegue. Cada marionete é um corpo, uma lembrança, uma alma que ele tentou capturar. No taoísmo, o verdadeiro artista não domina a vida, ele flui com ela. Mas Sasori quis ser Deus e acabou prisioneiro de sua criação. Sua arte não é só técnica, é confissão. Você acha que a busca pela eternidade é arte ou loucura? Por que Sasori deve ser lembrado como uma lenda? Porque ele representa o artista que perdeu a si mesmo dentro da própria obra. Um gênio, um órfão, um homem que tentou substituir o amor pela perfeição. No estoicismo, se ensina que o verdadeiro domínio é o autodomínio. Sasori dominou tudo, menos o próprio coração. Ele é o símbolo do humano moderno, talentoso, mas vazio, criador, mas solitário. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que não há eternidade sem emoção, e não há arte sem dor. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.